Amém, queridos. Boa noite. Estamos nessa aí. Eu já falei de manhã que falei para o Tiago desses 4 anos. O Tiago se despedindo hoje, como foi um tempo bom trabalhar. Mas o que eu queria enfatizar nessa noite, para não ficar repetindo, falar o que honrar a vida dele no sentido das músicas que nós cantamos. Não sei se você percebeu, e ele comentou nisso, várias músicas de autoria dele. E hoje em dia tem tanta música ruim, inclusive no meio gospel, com tanta teologia diferente, com tanto negócio, e Deus deu um dom, né, de músicas com letras, com teologia saudável, com a centralidade das escrituras, do senhorio de Jesus Cristo, com submissão à vontade dele. Então, como eu falei de manhã, que Deus continue te conduzindo, que Deus abençoe vocês no ministério, na vida pessoal, ministerial, profissional, que Deus continue derramando bênção sem medida sobre a vida de vocês. Amém? Vamos lá, e que você grave um CD logo. Não grava mais CD, né, música, bota no Spotify, vamos lá, abra sua Bíblia em Neemias. A gente vai continuar a nossa série de mensagens, Fé e Ação, pensando no livro de Neemias. Temos estudado o livro de Neemias e chegamos hoje no capítulo 10. Capítulo 10 vai nos trazer uma fotografia dessa reforma. Recentemente nós decidimos montar o quarto da Júlia, minha filha mais velha. Vai fazer 15 anos, dormiam os dois juntos ainda no mesmo quarto, e nós conversamos lá em casa e decidimos então montar um quartinho para a dona Júlia. E aí nós fomos fazer tudo junto, né? Esse negócio de juntar família tal, e aí juntar. E aí foi interessante que para pintar, primeiro você tem que lixar a parede, né? E eu fui lá lixar toda a parede, e lixei nessa, vocês vão perceber também, que eu acabei lixando e veio tanto pó, e aí eu perguntei para minha mulher, falei, pode lavar óculos, porque eu não chegava mais nada. Ela falou, pode. Eu fui lavar e arranhei toda a lente. Bom, aí eu fui, mas agora eu estou que nem o Guto, porque daí eu, para ler agora, eu tenho que ficar aqui, disfarçando aqui, ó, porque agora eu só estou com o de longe, porque eu já estava no de velho, eu já estava no multifocal. O Guto ainda é jovem, por isso que ele fica trocando. Eu já estava no multifocal, já estava no... Mas enfim, aí eu lixei toda a parede, lixei. Depois de lixar, você tem que dar aquela, aí vem com a pintura. Compramos uma tinta lá, e aí tem que colocar, eu aprendi, fita crepe. Vai me zoar agora. Foi a Renata que comprou, porque eu falei de manhã esparadrapo, porque eu tinha colocado, só um detalhe, falei que eu tinha colocado esparadrapo para pintar, a Renata que comprou mesmo, eu nem sabia não, mas então, fui lá e tem que colocar fita crepe para ficar com as bordas bonitinhas, e aí você coloca, né, a lona no chão para não cair, e aí você vai fazer a pintura. Gente, quando você vai fazer uma reforma, você precisa pensar na base, na estrutura. Você não sai colocando tudo, tem que tirar o armário, arrancar o armário de lá para colocar os armários planejados, faz um projeto, tudo tem um início, tudo tem uma base. Depois dessa base, a gente precisa ver as pessoas. Não dá para fazer sozinho, ainda mais quem não sabe. Já perceberam o quanto eu manjo. Quem não sabe, então nós juntamos a família, foi uma turma lá em casa. Foi uma turma, as primas foram juntar, aí a Larissa está aí até já. Aí depois, a gente tinha uma viagem marcada, e graças a Deus essa viagem marcada, porque daí eu viajei, e a irmã da Larissa, que é a Mariana, foi lá e pintou tudo sozinha, e ajeitou o que eu tinha feito de errado. Não, aí depois ficou lindo. Mas o interessante é a base para a reforma. Depois, as pessoas que trabalham, porque ninguém faz nada sozinho. Eu não ia conseguir carregar um armário sozinho, desmontar um armário sozinho, pintar tudo sozinho. Então, as pessoas envolvidas nessa reforma. E por fim, o resultado. O resultado, quando você chega, depois de você chegar e olhar, agora o quarto já está bonitinho, com os móveis, a cama no lugar, a parede pintada perfeitamente. Gente, um quarto está a coisa mais linda de uma menina de 15 anos que merece a excelente filha. Mas o que eu quero trazer hoje, o que o capítulo 10 traz hoje, é olhar como essa fotografia da reforma, como se fosse a base da reforma que nós veremos, as pessoas envolvidas nessa reforma e o resultado dessa reforma. A consequência disso, o que essa reforma produz na vida das pessoas, na minha e na sua vida.
E quando nós falamos de reforma, nós estamos falando de uma reforma espiritual. Nós estamos propondo aqui não uma reforma de conhecimento do livro de Neemias, para a gente conhecer ter mais informações bíblicas ou aumentar a nossa intelectualidade, mas estamos aqui propondo uma reforma que seja relevante para os nossos dias, uma reforma na nossa vida, uma reforma na nossa família, uma reforma em nossos relacionamentos, uma reforma na nossa igreja. Porque a reforma vinha acontecendo, e se você tem acompanhado os nossos estudos, nós começamos ali com uma reforma física, uma reforma estrutural. Ele começa reformando os muros, e é claro que nós sabemos que reformando os muros não é só uma reforma física, mas era uma reforma de identidade, de nação, de quem nós somos, de olhar e falar: hoje nós somos de novo, nós temos os nossos muros, as nossas portas, e a nossa proteção está reerguida. O nosso Deus está nos protegendo novamente. A identidade da nossa nação, Deus está aqui. A partir do capítulo 2 começa então essa inspeção, reforma, mesmo com oposição. Capítulo 5 nós falamos sobre uma reforma social. O pastor Guto até pregou falando que os próprios judeus estavam extorquindo, abusando os juros dos próprios irmãos judeus. E como que Neemias então promove essa reforma social, devolvendo as terras, perdoando as dívidas, acabando com os juros. Depois no capítulo 8 nós vimos uma reforma espiritual, e é ali no capítulo 8 que começa, na verdade, a base dessa reforma toda. A base para a nossa reforma, pensando no quartinho da Júlia, pensando nessa fotografia da reforma no livro de Neemias, a base para essa reforma é a palavra de Deus. A base para toda e qualquer reforma tem que ser a palavra de Deus. Se você observar, eles no versículo 38, capítulo 9 ainda, nós vamos estudar o 10 hoje, mas no versículo 38, vai dizer lá que em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por os nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Eles assumem um compromisso. Qual é esse compromisso? Nós veremos já já. Qual é esse compromisso? O compromisso deles era com a palavra de Deus. Eles assumem um compromisso de obedecer a palavra de Deus, porque a base de toda e qualquer reforma é a palavra de Deus. Não existe transformação sem um sério estudo da palavra de Deus. Todas as reformas, todos os avivamentos de toda a história da igreja, todos, e eu falo todos, se você olhar a história da igreja, todos os grandes avivamentos passaram por um retorno às escrituras sagradas, como acontece aqui em Neemias, desde o capítulo 8 e aí chegando no capítulo 10. Todas as transformações passam por um estudo da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai estabelecer as bases, os limites dessa reforma. A aliança é feita nessa palavra de Deus, é guardando a palavra de Deus, o compromisso de andar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os seus mandamentos, com os seus juízos, com os estatutos. Nós precisamos entender isso. Não existe transformação sem Bíblia, não existe avivamento sem Bíblia, não existe reforma sem Bíblia. Por isso nós não podemos parar de deixar de estudar a palavra de Deus. Não podemos negligenciar os estudos das escrituras sagradas, não podemos negligenciar a doutrina, não podemos negligenciar a prática da Bíblia. Não existe transformação sem palavra de Deus. E o que é interessante, e aí eu quero olhar dentro desse mesmo contexto, pensando em palavra de Deus, tem um texto em Esdras, capítulo 7, versículo 10, isso, Esdras 7, 10, Esdras capítulo 7, versículo 10, ele vai dizer assim, que Esdras tinha se proposto, tinha decidido estudar a lei do Senhor, mas não só estudar a lei do Senhor, mas Esdras tinha decidido praticar a lei do Senhor, e Esdras tinha decidido ensinar a lei do Senhor.
Quando eu penso numa reforma com base na palavra de Deus, nós estamos pensando isso, não é simplesmente estudar as Escrituras, mas é praticar as Escrituras. Nós precisamos meditar, algumas traduções falam em Esdras 7:10, meditar nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos estudar, mas devemos colocar em prática. Porque é isso que vai trazer mudança, é isso que vai trazer impacto, é isso que vai trazer relevância da nossa vida, da nossa igreja para a cidade lá fora. E aí eu posso falar, como alguém que tem trabalhado com jovens e adolescentes há tantos anos, nós precisamos impactar a próxima geração, mas vem uma geração que está se afastando da igreja, vem uma geração que não quer seguir as doutrinas. Por quê? Porque ela olha na próxima geração, ela olha nos seus pais, e ela vê pessoas que pregam uma coisa, mas não vivem, que falam da palavra de Deus, mas que não praticam a palavra de Deus. Porque não basta conhecer as Escrituras. Esdras se propõe a meditar, a estudar, mas a praticar e a ensinar. Se nós só conhecermos as Escrituras, estudarmos as Escrituras, nós podemos ser aqueles arrogantes religiosos, arrogantes intelectuais. Os fariseus conheciam as Escrituras Sagradas. Os fariseus conheciam nas suas minúcias, estudavam para pegar a interpretação, para ver qual é o código, para ver qual era a época, para ver cada detalhe, mas não viviam aquilo que conheciam. Por isso o compromisso aqui é um compromisso com a palavra de Deus. A nossa reforma, a reforma da nossa vida, a reforma dos nossos relacionamentos, a reforma da nossa estrutura, a reforma da nossa igreja, a reforma de ministérios, ela passa pela palavra de Deus, por um retorno às Escrituras Sagradas, mas não simplesmente para conhecer, mas para praticar, para viver. Tanto é que no versículo que nós lemos, para iniciar, esse versículo, eles fazem um compromisso. Eles assinam um compromisso. A reforma começa quando o povo sai do sentimentalismo, do emocionalismo, para assumir um compromisso com a palavra de Deus. Vários avivamentos começaram no emocionalismo. Vários movimentos começaram com emocionalismo, que parecia ser um grande avivamento, mas se não tem um compromisso com a palavra de Deus, isso um dia desanda, vira um castelo de cartas. Se a gente quer continuidade, se queremos deixar um legado, se queremos deixar uma história, nós precisamos assumir um compromisso com a palavra de Deus. Eles assinam. Diz a história que Jonathan Edwards, com 20 anos de idade, fez um compromisso escrito, que viveria a sua vida para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Será que a gente teria essa coragem de assinar, colocar o nome, registrar em cartório, eu me submeto a todas as ordenanças da palavra de Deus? Porque foi isso que eles fizeram. Eles assumiram um compromisso individualmente, eles assumiram um compromisso coletivamente, e eles assumiram um compromisso publicamente. Eles assumiram um compromisso de obedecer a palavra de Deus. Eles assinaram esse compromisso, dizendo: pode vir castigo sobre nós, pode vir maldição sobre nós, mas nós não vamos abrir mão da palavra de Deus, porque o nosso sentimento é enganoso, nosso coração é enganoso, nossos sonhos são enganosos, as nossas motivações nos enganam, mas nós precisamos passar tudo pelo crivo das Escrituras Sagradas. Será que a gente tem noção do que é isso, de que a base da reforma da nossa vida tem que ser as Escrituras Sagradas? E aí eu pergunto para você: você tem valorizado a palavra de Deus na sua casa? Não é da boca para fora, não é de conhecer também todos os versículos, é de praticar, é de viver. Quanto tempo você tem lido a Bíblia na sua casa? Porque não adianta a gente falar que valoriza, se a gente não pratica, não aplica. Alguém que fala para mim: eu valorizo leitura, eu vou perguntar para ele: quantos livros você leu esse ano? Não, é que eu tive tempo. Não,
Quem valoriza a leitura, vai ter uma certa quantidade de livros. Não, eu valorizo leitura. Quanto no seu orçamento mensal está ali separadinho para livros e para leitura? Porque se você valoriza a leitura, você literalmente vai colocar investimento nisso. A pergunta é: você valoriza as Escrituras Sagradas? Quanto tempo você tem passado durante a semana lendo? Não é aqui no culto de domingo, não é 1h30 por semana, ou se você vai numa célula, 2 horas, vamos botar, somar aí 3 horas e pouquinho por semana. Você valoriza as Escrituras Sagradas? Quanto tempo você tem investido nelas? O quanto tempo você tem debruçado sobre ela? Quanto tempo você tem estudado as Escrituras Sagradas? Porque a base da nossa reforma espiritual da nossa vida precisa ser as Escrituras Sagradas. A segunda questão nessa fotografia, pensando no quartinho da Júlia, são as pessoas envolvidas. E quando nós olhamos aí no capítulo 10, começa falando: essa é a relação dos que assinaram. E o primeiro nome qual que é? Neemias, o governador. Começa essa relação de nomes por Neemias, o governador. Depois ele vai dar uma lista dos sacerdotes. Depois, a partir do versículo 9, vai dar uma lista dos levitas. E depois, a partir do versículo 14, vai dar uma lista dos líderes do povo, ou dos chefes das famílias. Gente, quem participa dessa reforma? No texto aqui que nós estamos lendo, a liderança dá o exemplo. A liderança começa primeiro. A reforma espiritual começa na liderança. Neemias, como governador, é o primeiro a assinar. Depois os sacerdotes, depois os levitas, depois a liderança do povo e os chefes de família. Nós precisamos dar exemplo. Primeiro, líderes da sua própria casa. Nós precisamos dar exemplo, porque uma geração vai seguir pessoas. E a gente estava falando nessa quarta-feira, ou terça-feira, quarta-feira, eu tive um treinamento aqui. O pessoal da minha célula está aí, por isso que eu não fui na célula, tá? Avisei o Silvio, líder. Mas eu tive um treinamento aqui do pessoal dos jovens do Formigueiro, e a gente estava falando sobre isso. E a gente estava falando que, exatamente, existe uma geração que não quer seguir, não está falando do mundo corporativo, não é só que igreja não. Porque a igreja, a gente já parte do pressuposto que o cara deve ser coerente, que o cara deve viver o que prega. Mas uma geração que não quer seguir a próxima geração, porque não vê coerência nela. E aí nós olhamos às vezes dentro da igreja, e aqui deixa eu conversar com os líderes. Se você é líder, não entenda como um peso ou como uma cobrança, mas se você é líder, nós precisamos fazer essa reflexão. Toda reforma deve começar com a liderança. A liderança deve dar o exemplo de qualquer tipo de reforma espiritual, dentro de casa, na igreja, na comunidade, na sua empresa, nos seus relacionamentos. A liderança precisa dar o exemplo. Então, líder, eu quero te desafiar, te incentivar, te encorajar, porque o líder deveria ser junto conosco. Nós precisamos de vocês. Então nós precisamos de você, líder, para valorizar as Escrituras Sagradas. Então é inadmissível, não podemos aceitar que líderes não valorizam a escola bíblica dominical, que líderes não estejam conosco para estudar as Escrituras Sagradas na EBD, onde a gente tem essa oportunidade de nos debruçarmos nas Escrituras Sagradas e conhecermos mais do Senhor. Líderes, nós queremos incentivar você a estar conosco em oração, na busca da presença de Deus, na semana de oração. 3 noites presencialmente, 3 noites por mês. Segunda e terça é online, quarta, quinta e sexta é presencial aqui no culto, ou aqui no templo. Quarta, quinta e sexta, 3 noites por mês, 1 hora cada noite, para estarmos aqui orando e buscando a vontade de Deus. Líderes, eu quero te incentivar a estar conosco no culto da vitória, toda quinta-feira das 6h30 e 7h30 da tarde, onde nós temos um tempo de oração, de busca pelo Senhor, de unção nas pessoas, de buscar a Deus por vitória.
Nós precisamos deste exemplo. Se queremos uma reforma espiritual na nossa igreja, liderança, venha conosco. Precisamos de você. Precisamos buscar a Deus juntos. A liderança precisa dar o exemplo. E isso acontece na sua casa. Se você é o sacerdote da sua casa e não dá o exemplo, não adianta reclamar, não adianta brigar, não adianta xingar. Se você é o sacerdote da tua casa e não dá o exemplo, a reforma espiritual não vai acontecer. E depois, quando nós olhamos para o texto, a reforma começa com a liderança, mas a reforma se espalha por todo o povo. Por todo o povo. A partir do versículo 28, o restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender. Gente, todas as pessoas, inclusive crianças que podiam entender. Quando parte da liderança, e a liderança dando exemplo, o povo vem atrás, e o povo assina o compromisso, o povo participa dessa reforma, desse ato, desse compromisso, o povo assina junto. E se você passar os teus olhos dizendo assim, ó, que pode vir até castigo, pode vir até maldição, se eles se desviassem da palavra de Deus, eles se comprometem a obedecer a palavra de Deus, eles se comprometem a não se desviarem mais da palavra de Deus, eles se comprometem a se submeterem a toda a lei de Moisés e o que estava escrito. Será que temos coragem de fazer isso? Será que eu tenho coragem de passar os meus sonhos, os meus planos pelo crivo das Escrituras Sagradas? Será que eu tenho coragem de passar todo o meu planejamento dos meus negócios, os meus sonhos de aquisições, tudo que eu tenho planejado com a minha família? Será que eu tenho coragem de passar isso pelo crivo das Escrituras Sagradas? De olhar para a Bíblia e investigar o meu coração para ver se esse sonho, se esses desejos, se isso agradam o coração de Deus e trazem honra e glória para o seu santo nome? Porque é isso que eles estão fazendo, é isso que eles estão se comprometendo, é isso que eles estão assinando. E aí, após isso vem o resultado. O resultado dessa reforma é que começa a acontecer uma mudança prática, mudança de vida. A partir do versículo 30, quando eles prometem, olha lá, a partir do versículo 30, prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado, ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Gente, o que eles estão dizendo aqui, eles estão voltando atrás a tudo que eles desobedeceram. Se você lembrar da história de Neemias, eles ficaram 70 anos no cativeiro, porque eles desobedeceram o ano de descanso da terra. A cada 7 anos eles precisavam descansar a terra um ano. Durante 490 anos eles não descansaram a terra. Por isso Deus permite que a nação da Babilônia venha e os escravize por 70 anos. Eles estão assumindo um compromisso, e aqui tem alguns resultados. Primeiro é santidade de vida. Santidade de vida, eles falam assim, ó, nós não vamos mais nos misturar. Gente, aqui não é uma questão de preconceito racial, ou preconceito com estrangeiro, xenofobia, não é nada disso. Aqui era uma questão de princípio. Porque quando Deus tinha mandado conquistar a terra prometida, a ideia de Deus, o plano de Deus, é que os judeus montassem uma nação ali, e ao conquistarem a terra, que eles não se misturassem com nenhum tipo de cultura do mundo, com nenhum tipo de outra religião. Era para preservar a religião, a pureza da religião, e que a partir daquele povo santo e puro, as outras nações conheceriam o Deus de Israel. Essa era a ideia. Não é que era um preconceito racial, um preconceito religioso, um preconceito com o estrangeiro, pelo contrário, é que não era para se misturar. Quando nós olhamos para a vida de Salomão, nós sabemos o quanto Salomão se deturpou ao se misturar com vários casamentos, com várias mulheres.
Nós olhamos para a história de Israel, como teve erro, desvio e idolatria por se misturarem com outras culturas. Nem rei era para Israel ter, nem rei, porque eles já tinham um rei, que era o Senhor Deus. E eles escolhem rei como as outras nações. A ideia não era separação, é que eles manteriam a santidade e a pureza, e através do povo judeu, as nações ao redor seriam alcançadas pela graça de Deus, e conheceriam o Yahweh, o Deus de Israel. Essa era a ideia. Então quando a gente fala aqui de santidade de vida, o resultado dessa reforma é literalmente nós assumindo uma reforma espiritual na nossa vida. Nós não vamos mais nos misturar com as coisas desse mundo, porque hoje a gente vive uma época que diz assim: eu sou crente, mas também posso, eu sou crente, mas, né? E aí a gente olha, e aí eu brinquei de manhã, falei, porque às vezes eu passo vergonha, que a gente fala para o crente, aí eu vou num velório, e aí eu falo para o crente, falando: não, nós somos diferentes, velório de cristão é diferente, porque nós temos esperança, nós não precisamos nos desesperar, nós não precisamos ficar, porque é só um corpo, aquele já está com o Senhor. Aí acaba o culto, eu viro as costas, quando vai fechar o caixão, aqueles desespero. Eu falo: o pastor acabou de pregar que no velório de crente era diferente. Ou então quando a gente vai em casamento, e aí eu prego em casamento e falo: o Senhor é o centro desse lar, o Senhor é o centro desse relacionamento. Saiu da cerimônia, vai para a festa, o centro é o capeta, porque está um negócio lá que vira um... Já viu festa de crente hoje? Está às vezes pior do que festa do mundo. Como é que é o nosso comportamento? Qual é a nossa prática? Qual tem sido a nossa vida? Porque quando a gente assume uma reforma espiritual, a nossa vida, o resultado disso é vida de santidade. Eles param de se misturar com as coisas desse mundo. E eu não estou dizendo que a gente, então quer dizer, vamos viver no monastério. Não, Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas nós somos diferentes, gente. Nós não precisamos nos misturar. Hoje você olha para um lado e para o outro, está tudo igual. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Além disso, eles continuam no versículo, depois ele vai falar sobre o sábado. A ideia do descanso, é guardar o dia de descanso, é o dia do Senhor. Hoje a gente fala como o domingo é o dia do Senhor. E a ideia do dia do Senhor, gente, não é tradicionalismo, falar assim: não pode fazer nada, não é isso. É você separar um dia para valorizar, para dar importância, prioridade, para ouvir a voz de Deus, para estar em comunhão com os irmãos. Isso é prioridade para nós, para poder refletir naquilo que Deus vai falar, para poder ouvir a palavra cedo ou à noite, e vir para casa meditando naquilo. Sabe o que acontece? Às vezes a nossa vida é tão agitada, e a gente quer fazer tantas coisas, e tem festas, casamentos, e tem tanta atividade, e aí eu invado, na minha programação, eu invado muitas vezes o dia do Senhor. E meu sogro tinha uma frase que ele sempre falava: sábado longo, domingo curto. E aí a gente invade o dia do Senhor, a gente atropela o dia do Senhor, sem priorizar, e chega domingo eu quero ficar dormindo, eu não quero ir para a igreja. Chega domingo eu quero ficar em casa descansando, eu não quero ir para a igreja. Mas é pecado dormir, pastor? Não, eu tenho que ficar com a minha família, pastor, eu tenho que dar um tempo que eu trabalho muito. Gente, nós estamos falando de prioridade. Quando eles vão, olha aqui, a reforma traz mudanças práticas no seu comportamento, nos seus dias, nas suas prioridades. Eles começam a olhar e eles começam a trazer prioridade, não só do dia do Senhor. Depois, se você passar os teus olhos, ainda vai falar sobre o culto público, vai falar sobre o dízimo. Ele vai trazer a ideia de mudança e transformação na prática. O resultado da reforma, quando a liderança vem, quando todo o povo vem, é uma transformação no comportamento social, compra e venda de mercadoria, no comportamento individual, santidade de vida, no comportamento espiritual, trazendo até os dízimos e olhando o culto público. Transformação em todos os âmbitos da nossa vida, em todos os âmbitos dos nossos relacionamentos, da nossa sociedade. Quando eu olho para essa reforma, eu penso que é um enorme desafio, mas quando eu olho para o que a palavra de Deus nos ensina, eu vejo que dá, basta a gente assumir um compromisso, de assinar, um compromisso de nos submetermos à palavra de Deus.
Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, quando nós olhamos para esse tipo de transformação e reforma, Pai, é tão desafiador, mas ao mesmo tempo nós sabemos que o Senhor é o maior interessado em que tais mudanças aconteçam na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja. Por isso que nós te pedimos é capacitação, fortalecimento. Pai, dá-nos força para concluirmos essas reformas espirituais. Dá-nos forças para a liderança vir junto conosco, para servir de exemplo para as outras pessoas. Dá-nos força para encararmos as transformações necessárias na prática, no nosso comportamento, no nosso dia a dia, e que tudo isso redunde em honra, glória ao teu santo nome. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Amém. Gostaria de chamar à frente os nossos irmãos presbíteros presentes, por favor. Nossos irmãos presbíteros, por favor. Gostaria de também chamar o Ministério de Louvor, por favor, que vem aqui à frente. Fique ali atrás também. Irmãos, nós, como ouvimos logo no começo do culto, louvor, pastor Tiago já antecipou para vocês, ele está de saída da nossa igreja. Há 4 anos atrás, mais ou menos, é isso, né, Tiago? 4 anos atrás, nessa mesma época da conferência missionária, o Tiago, ele vinha para a nossa igreja. E depois de 4 anos servindo a Deus nessa igreja, conosco aqui, Deus deu uma nova direção para ele, para sua casa, e ele está voltando para Palmas. Como eu falei para ele hoje de manhã, e agradecendo, né, sabendo que de alguma forma a igreja reconhece o trabalho dele, o bom trabalho dele, e a gente pôde, né, como foi falado no conselho, né, a gente viu o antes e um depois, né, um antes e um depois, um divisor de águas, né, no louvor, uma mudança, pela dedicação, empenho, talento, dom que você tem, e isso foi reconhecido também pela igreja, amém? Amém. E nós queremos louvar a Deus pela sua vida, né? Gostaria que você viesse aqui à frente junto com a família, Monique, as meninas, por favor. Nós queremos orar por você, né, com a sua família, e agradecer a Deus por esse tempo que você veio. Hoje de manhã foi muito bonito também, emocionante, né? O Tiago pôde falar um pouquinho, depois ele vai falar, e é uma coisa muito interessante que ele falou, foi exatamente isso. Alguns plantam, outros colhem, mas quem dá o crescimento é Deus, né? Muita coisa boa foi plantada por ele aqui. Ele vai colher em outros lugares também, vai plantar em outros lugares, mas o crescimento é Deus. E outra, Deus faz crescer aquilo que é plantado certo, e é isso. A gente vai colher aquilo que é plantado certo, Deus dá crescimento para isso. Então que Deus use você cada vez mais, né? Você quer falar agora? Depois a gente ora para você? Pode ser depois? Então tá, gostaria que o presbítero Marvulo fizesse essa oração, que vocês se ajoelhassem, por favor, se vocês puderem. Vamos estender a mão, você também, todos aqui estendem a mão. O presbítero Marvulo, faça uma oração de agradecimento a Deus, e do mesmo jeito que eles vieram, nós vamos enviá-los também, para que eles sejam uma bênção na igreja que eles vão retomar lá, em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus, nosso amado Pai, nós queremos nesse momento, Pai, agradecer muito ao Senhor em primeiro lugar, pela oportunidade que tivemos de ter o pastor Tiago e a sua família aqui conosco durante esse tempo. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Ele plantou, por tudo aquilo que Ele regou aqui, Senhor, nesse lugar. Obrigado pelo trabalho dele junto ao grupo de louvor, junto aos ministérios que foram confiados a ele. Deus amado, nós somos realmente muito gratos ao Senhor por tudo isso. E nesse momento queremos agora, Senhor, pedir a Tua bênção sobre essa família, sobre o Teu servo, Pai, no ministério que o Senhor confiou a ele. Deus amado, que os Teus anjos, Pai, possam
possam guardá-los, protegê-los, abençoá-los e levá-los de volta, Pai, lá para Palmas, onde eles estavam fazendo aquele ministério antes de estar aqui conosco. Que o ministério dele lá seja profícuo, Senhor. Que as tuas bênçãos acompanhem o teu servo em todo o tempo. Que o Senhor proteja, guarde, Senhor. Que o Senhor dê sabedoria cada dia mais a ele, para que ele continue desenvolvendo os dons, os talentos que o Senhor concedeu a ele. Ó Deus amado, abençoa, Pai, essa família, guarda sob os teus cuidados, leve-os em paz, para que eles continuem servindo ao Senhor com alegria e com dedicação. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Nós os enviamos para que eles continuem o ministério dele nessa outra seara. Pai amado, sabemos que o Senhor levanta obreiros para trabalhar na tua seara. A seara é grande, Senhor. Por isso nós queremos que o Senhor possa usá-los de uma forma maravilhosa e intensa, Senhor, naquele lugar. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Famílias, e a gente estava falando lá na hora, né? De todos os líderes que estavam ali ministrando, nós tivemos o privilégio de estar à mesa da comunhão com todos, né? E assim também aqui na igreja com muitas famílias. Nós nos sentimos amados, acolhidos durante esse tempo. Eu não falei de manhã e eu quero fazer isso agora porque eu queria honrar a vida do pastor Jean, porque nós estamos aqui, eu, o Guto. Eu estou até hoje, o Guto e o Juba vão continuar, porque houve um sonho, uma direção, uma visão no coração do pastor Jean. E a partir dessa visão, desse plano, ele entendeu de nos fazer o convite para estar aqui. Então eu quero honrar a vida dele nesse momento. E honra é isso, né? É como a gente se refere à pessoa que não está perto. Não é só obediência, é honra. Então ele foi meu pastor na minha juventude, foi meu pastor aqui. E não tem nem palavras para dizer o quanto ele é importante para mim, né? Então eu quero honrar a vida do pastor Jean, assim como os demais pastores que caminharam com a gente aqui na igreja, compartilhando o ministério, pastor Robson, pastor Valdir, pastor Guto, pastor Juba, enfim, e o pastor Caio, que de modo especial, junto com a sua esposa, eu tenho certeza disso, foram intercessores sobre a nossa família durante todo esse tempo. Então, de fato, há uma palavra, uma frase que eu gosto muito, que é: o reino de Deus é um reino de amigos. E aqui nessa igreja nós encontramos muitos amigos. Então, a gente está indo, o coração está apertado, há um misto, de sentimentos, de alegria por estar voltando para perto da nossa família,
mas também de tristeza por estar criando agora esse espaço geográfico entre nós, né? Mas eu queria repetir o que eu disse pela manhã. Talvez o maior privilégio que nós temos é o privilégio de plantar, porque nós não temos a garantia de que nós vamos ter a oportunidade de ver aquilo que foi plantado germinar e dar frutos. Então, se for para colher alguma coisa agora, a partir daquilo que a gente plantou, então você escolha. E que essa colheita seja uma bênção para a vida de vocês, para a vida da igreja. Se for para continuar plantando, a partir daquilo que nós começamos, plantem. Se for para continuar regando aquilo que nós plantamos, mas ainda não deu tempo de regar, regue. Porque de fato Deus vai continuar abençoando a igreja, porque a igreja é dele. Essa decisão não foi uma decisão fácil de ser tomada, né? Por tudo aquilo que eu já disse, mas no entanto nós estamos com o nosso coração em paz, sabendo que os propósitos, os planos que foram traçados lá, quando o convite foi feito para estar aqui pelo pastor Jean, depois conversando com os irmãos do conselho, todos os propósitos, todos os planos foram alcançados, né? E isso eu fico muito feliz, porque é manifestação da misericórdia de Deus, né? E foram alcançados porque eu nunca estive só, né? Eu estive acompanhado pela minha esposa, porque se não fosse ela, de fato eu não suportaria muitas coisas. Ela é a companheira que está comigo em tudo, né? Então eu louvo a Deus pela vida dela, louvo a Deus pela vida dos meus irmãos do Ministério de Louvor, porque tudo que nós fizemos porque estivemos juntos. Não foi porque eu estava sozinho aqui ou porque eu estava aqui, foi porque existia um grupo que decidiu caminhar junto e que decidiu viver essa unidade ministerial, aqui e fora daqui. Então eu louvo a Deus por isso, e louvo a Deus pelo Ministério de Famílias que a gente acabou assumindo no decorrer da caminhada, porque também são muitos líderes, muitas famílias, muita gente envolvida, e com todos eles nós temos o mesmo sentimento de que foi um propósito, foi um objetivo, e os objetivos foram alcançados, porque trabalhamos juntos. Isso é inexplicável, a sensação de você saber que um grupo se movimentou na mesma direção e os propósitos foram alcançados por causa disso. Então aqui também meu agradecimento ao conselho da igreja, aos presbíteros que estão aqui, porque eu recebi muitos conselhos. Conselhos de pais, conselhos de amigos, conselhos de irmãos, conselhos de homens mais experientes, né? E fui tratado e respeitado de acordo com o meu chamado, com a minha vocação, mas sempre com olho no olho. Isso foi muito especial para mim, Marcelo. Ouvir as suas palavras também, Cláudio, sempre foi muito especial. Então eu louvo a Deus pela vida da igreja, e que os irmãos continuem orando por nós, né? Essa semana vai ser uma semana assim bem difícil, muita coisa para fazer ainda. Então contamos com as orações dos irmãos. Vocês vão estar sempre nos nossos corações, né? A gente estava lembrando hoje que a Lulu e a Bibi, quando a gente tinha 4 anos atrás, a gente viu a foto hoje, o Facebook lembrou a gente. Tava assim, né? Tava batendo aqui em nós. Olha só, já está mais alto que a gente em 4 anos. Então, para mim isso foi um reflexo, né? Elas cresceram, mas nós crescemos como família, estando aqui com vocês, né? E isso nos deixa com o coração muito grato pelo privilégio de ter conhecido cada um dos irmãos, e o privilégio de saber que isso extrapolou a igreja, porque está aqui 3 que não são daqui da igreja, mas foram parceiros desde o início, desde o primeiro convite para participar de uma cantada, de um musical, sempre estiveram conosco. Tem irmãos da Assembleia de Deus também que queriam estar aqui, não puderam estar aqui hoje, mas assim, coração de irmão, né? A gente nunca vai também esquecer de vocês. A cantata de Natal esse ano vai ser realizada por eles. Eles vão estar aqui no dia 16 de dezembro ministrando, servindo ao Senhor com a igreja, e eles contam, e eu conto com a presença dos irmãos aqui também nesse momento especial. Amém? Deus abençoe, irmãos. Obrigado. Amém. Salve de palmas. Nós estamos finalizando o nosso culto. Vamos orar ao Senhor, devolver toda a honra, toda a glória a Ele. Pai bendito, tudo o que aconteceu, Pai, neste culto é para Ti, somente para Ti. Pai, nós também agradecemos pela família do pastor Thiago, sua esposa, suas filhas, que nesses 4 anos, Pai, de alguma forma passaram por aqui e realizaram muitas coisas. Como o Senhor é o Deus perfeito, que o Senhor mesmo os honre, Pai, e surpreenda eles, que haja
haja surpresas do Senhor para a vida deles. Surpresas, Pai, que vão impactá-los, que eles vão ver isso, Deus, para a vida deles. Nós realmente pedimos que o Senhor os guie mesmo com a Tua graça, que a saída deles aqui de Marília, Pai, seja a saída e a entrada guardada pelo Senhor desde agora e para sempre, como diz a Tua palavra. Guia-os, Pai, pela Tua graça, dê ordem aos Teus anjos a respeito deles, cubra-os com Teu sangue, e que eles voltem com propósito também, com propósito, não sem propósito, e que seja para a honra e glória do Teu nome. Pai, recebe a glória deste culto, nos dê uma semana abençoada na Tua presença, uma semana cheia de vitórias, uma semana que alegra o Teu coração, cheia de experiências, Pai, sinais, prodígios e maravilhas, e que a graça do Senhor esteja sobre você, que Ele vos abençoe e vos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus e Pai esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão.